Se dinheiro fosse só matemática, professores de finanças seriam os mais ricos do mundo. Mas não são. Por quê? Hoje você vai descobrir por que a relação com o dinheiro é muito mais psicológica do que racional. Em 2014, um faxineiro americano chamado Ronald Reid morreu deixando uma fortuna de 8 milhões de dólares. Mas alguns anos antes, Richard Foucault, um executivo formado em Harvard, declarou falência. Como isso é possível? Como alguém que ganhava um salário mínimo morreu mais rico do que um executivo de Wall Street? É por isso que nos próximos minutos eu vou revelar 5 verdades psicológicas sobre dinheiro que explicam por quê. Primeira verdade, você tem um DNA financeiro único. Não estou falando de genética, eu estou falando das experiências que mudaram sua relação com o dinheiro desde a infância. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais discutirem sobre as contas atrasadas, ou talvez tenha visto sua família prosperar em tempos de bonança. E essas memórias, essas conversas ao redor da mesa de jantar, programam o seu cérebro para reagir de um jeito muito específico quando o assunto é dinheiro. Porque veja só, duas pessoas podem viver na mesma época, no mesmo país, mas terem visões completamente opostas sobre risco, investimento e consumo. Quem cresceu durante uma crise econômica tende a ser um pouco mais cauteloso, e quem só viu prosperidade geralmente arrisca muito mais. Por isso, lembre-se: você não é louco, você só tem decisões financeiras que fazem sentido para o seu contexto, para a sua história. E o que parece irracional para os outros pode ser perfeitamente lógico para você. É por isso que os millennials investem diferente dos baby boomers. É por isso que algumas pessoas apostam na loteria, enquanto outras nunca arriscarão um centavo. Tudo depende do seu DNA financeiro. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudar sua relação com o dinheiro. Mas entender o seu DNA é só o começo. Segunda verdade: sorte e risco fazem parte da vida de todo mundo. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Sorte é o que acontece com você, e risco é o que você decide fazer. E a maioria das pessoas mistura os dois completamente. Pense em 2020. Perdeu o emprego na pandemia, azar puro. Você não controla isso. Mas decidiu usar o auxílio emergencial para comprar Bitcoin ou guardar na poupança, essa foi a sua escolha de risco. Mesmo evento, decisões totalmente diferentes. Agora eu vou te contar algo que as redes sociais não mostram. Para cada história de sucesso que você vê no Instagram, existe uma história de fracasso que ninguém conta. A diferença entre elas? Cada pessoa reagiu quando a sorte boa ou ruim bateu na porta. Isso não significa que se esforçar não vale a pena. Significa que você precisa separar duas coisas: o que foi sua decisão e o que foi circunstância. Porque quando você mistura os dois, ou você fica arrogante demais, ou você se culpa demais. Me responda mentalmente: quantas pessoas tiveram coragem de comprar Bitcoin quando todo mundo falava que era furado? E quantas pessoas perderam tudo lá nos Estados Unidos, mesmo seguindo todos os conselhos seguros da época? A lição aqui é poderosa. Nunca julgue o sucesso dos outros sem separar sorte de decisão. E nunca se martirize pelo fracasso sem lembrar. Às vezes você decidiu certo, mas o mundo decidiu diferente. Quando você entende isso, três coisas acontecem. Primeiro, você para de se comparar com os outros. Segundo, você toma decisões mais equilibradas. Terceiro, você dorme melhor à noite. Mas se sorte e risco estão presentes, onde realmente tomamos nossas decisões financeiras mais importantes? Não é na calculadora, é na mesa de jantar, no calor das emoções, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Terceira verdade: as decisões financeiras mais importantes da sua vida não são tomadas em planilhas, são tomadas na mesa de jantar, no sofá da sala, na cama antes de dormir, com emoção, não com calculadora. Pense nisso. Quando você decide comprar uma casa, um carro ou investir suas economias, você está fazendo conta ou está imaginando como vai se sentir? Está pensando em números ou na sua segurança, no status ou até mesmo medo? A teoria econômica diz que somos seres racionais. A realidade, somos seres emocionais que de vez em quando usam razão. E não há nada de errado nisso, se você souber como funciona. Exemplo real. Por que as pessoas compram casas maiores do que precisam? Não é matemática, é o desejo de mostrar sucesso. Porque as pessoas escolhem fazer MBAs caríssimos, não é o ROI, é o medo de ficar para trás. Por que guardam dinheiro debaixo do colchão? Não é estratégia, é trauma. Seus avós, que viveram numa inflação descontrolada, eles não confiam em bancos por causa de uma planilha. Confiam por causa de uma memória, uma emoção, uma história vivida. E aqui está o segredo que os consultores financeiros não contam. Não existe uma decisão financeira perfeita que ignora como você se sente. A melhor decisão é aquela que te deixa dormir tranquilo. Você prefere ganhar 15% ao ano e ter insônia ou 8% ao ano e dormir como um bebê? A resposta certa é:
depende do que te faz feliz, não do que a matemática diz. Dinheiro é ferramenta, não objetivo. E como toda ferramenta, precisa servir o usuário, não o contrário. Suas decisões financeiras precisam caber na sua vida emocional. Mas e quando as nossas decisões, ou melhor, quando as nossas emoções nos traem? É aí que entramos na armadilha mais perigosa de todas. Quarta verdade: a única coisa que cresce mais rápido que o dinheiro é o desejo de por mais dinheiro. E aqui é a armadilha mais antiga da humanidade e a mais destrutiva. Quando você tinha 20 anos, pensava: se eu ganhasse 5.000 por mês, seria feliz. Chegou lá, mudou para 10.000. Chegou lá, mudou para 20.000. A linha do suficiente sempre se move. Sempre. Existem CEOs milionários que vivem com medo de perder tudo. Empresários que sacrificam família, saúde, a sua felicidade por mais um zero da conta. E sabe o que eles descobriram? Que o próximo milhão tem o mesmo gosto do anterior. É o paradoxo do hamster dourado. Quanto mais você corre, mais rápido a roda gira. Quanto mais você ganha, mais você precisa. É uma corrida que não tem linha de chegada. O problema não é querer mais. O problema é não saber quando parar. É como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede tem. A questão nunca foi quanto você tem, é o quanto é suficiente. Depois de ter o básico coberto, casa, comida, segurança, mais dinheiro tem um impacto mínimo na felicidade. Mas o custo para conseguir esse mais, isso sim é exponencial. Ninguém no leito de morte disse: queria ter trabalhado mais. Mas milhões disseram: queria ter vivido mais. A armadilha do nunca é suficiente rouba a vida enquanto promete melhorá-la. A verdade é que a riqueza não é ter tudo, é ter o suficiente e saber que é suficiente. É a liberdade de dizer não para mais dinheiro quando ele te custa a sua paz. Defina o seu suficiente. Eu não sei quanto é que é. Pode ser milhões ou pode ser milhares, antes que ela define você. Porque no final, a única moeda que realmente importa é o seu tempo. E esse, meu amigo, não dá para acumular. Mas existe algo que vale a pena acumular, algo que cresce com o tempo e nunca perde valor, algo que os ricos de verdade cultivam em segredo. Quinta e última verdade: Ronald Reed, zelador, frentista, morreu com 8 milhões de dólares. Como? Não foi genialidade, foi consistência. 50 anos investindo pequenas quantidades, 50 anos deixando os juros compostos trabalharem. Einstein chamou isso de a oitava maravilha no mundo. Agora, o segredo não é a matemática, é a paciência. Tempo é o maior time. Consistência vence genialidade. Paciência supera a inteligência. Enquanto todo mundo procura o próximo Bitcoin, os verdadeiros ricos entendem: o milagre não está no retorno, está no tempo. Então, o que é riqueza de verdade? Riqueza é liberdade de escolha, é poder dizer não, é escolher seu tempo sobre o dinheiro dos outros. E sucesso? Sucesso é dormir bem à noite, sem dívida assombrando seus sonhos, sem ansiedade roubando seu descanso. O melhor investimento que você pode fazer é entender sua própria psicologia. É por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque no final, o maior ativo não está no mercado, está no espelho. É você entendendo você.